É uma grande alegria e honra estar aqui na Canção Nova. Eu sou o Daniel, sou de Curitiba, sou da comunidade Éfeta. As pessoas acham que eu sou da Canção Nova às vezes, mas não sou. É uma bela comunidade que amo muito, mas eu sou da comunidade Éfeta lá de Curitiba, que existe já há uns 13 anos mais ou menos. Estou na renovação desde 96 e também participo do Opus Dei, tenho direcionamento com os padres do Opus Dei. Um abraço ao Padre Paulo aí. Vocês conhecem o meu trabalho, alguns de vocês conhecem o meu trabalho da programação da Canção Nova aos domingos, às 22h30, no programa Desenvolvendo Talentos. Eu sou palestrante na área de motivação, marketing e vendas, eu falo mais para profissionais. Mas o que pouca gente sabe é que antes de ser palestrante nessas empresas, eu fui pregador. Eu era de grupo de oração, eu era músico, baterista. E um dia faltou, o pregador que ia pregar faltou. E o meu coordenador disse: Daniel, você precisa pregar. E eu comecei a tremer, muito. Estava com medo de anunciar a palavra. Eu falei: não, escolhe outro, Gilson, escolhe outro. Eu não sei pregar, eu sei tocar, o meu negócio é tocar. Ele disse: Daniel, não tem outro e todo mundo aqui já pregou. E prega você, fala da tua vida. E ali foi a primeira pregação, vamos dizer, o primeiro testemunho dentro da igreja. E depois da igreja, sim, eu segui os passos do meu pai para ir para as empresas. Aqui na Canção Nova tem um livro meu chamado O Querer é Seu, o Poder é de Deus, feito pela editora Canção Nova. É um livro que mais ou menos tem uns 2 anos já que ele foi lançado. Você pode encontrar aí no Davi, pode pedir pelo telefone. Recentemente tem aqui na Canção Nova também essa obra minha chamada O Gigante em Você. Tem o prefácio do Adriano Gonçalves aqui da Canção Nova, que é um livro que fala de Sansão. É um livro motivacional, mas que usa como pano de fundo a história de Sansão. E também tem esse livro que é lançamento, Construindo um Vencedor. Também você pode encontrar aqui na Canção Nova, nas lojas do Davi, que é um lançamento, que é um livro motivacional. Eu sou casado, tenho 3 filhos. Provavelmente eles estão me assistindo. Casado há 11 anos. Eu queria começar, antes de pegar a palavra, a contar uma história para vocês. Que é uma história real. Dizem que, eu não sei se ouviu falar já em Pablo Picasso. Pablo Picasso foi um grande artista, com obras valiosíssimas. E diz que Pablo Picasso, já em vida, ele era muito famoso na Itália. E ele ia num restaurante, sempre almoçar. E como ele era conhecido, como ele era famoso, ele costumava pendurar a conta. Então ele era um excelente artista, mas não era um tão bom pagador. Ele deixava sempre pendurado no caderninho. E sempre ao final do mês, normalmente ele pagava as contas. E às vezes não pagava, e deixava a conta se acumular. E um dia aconteceu isso, a conta se acumulou. E chegou o chefe, o dono do restaurante, e disse para o garçom: olha, você precisa ir lá cobrar ele agora, porque faz muito tempo que ele não paga a conta. E o garçom, com todo o seu jeitinho, com toda a educação, disse: seu Pablo, o senhor é um grande cliente para nós sabemos que o senhor é uma pessoa idônea, mas o senhor deve ter esquecido de acertar a conta, e nós precisamos acertar hoje, está há muito tempo a conta atrasada. Pablo olhou para o garçom, pediu para o garçom: vai, me traga uma folha. Ele, sem saber porquê, foi lá, buscou uma folha. Ele retira um lápis do seu bolso, faz um desenho que veio à sua cabeça na hora, e disse: leve para o dono para pagar a conta. Levou para o dono, falou: olha, chefe, ele disse que para pagar a conta ele paga com esse desenho dele, com essa obra dele. O dono, conhecendo a fama de Pablo Picasso, disse: não, tudo bem, tá pago. Só que ele esqueceu no detalhe, ele esqueceu da assinatura. Volte para lá e peça para ele assinar. O garçom chega na mesa e fala: seu Pablo, ele aceitou as condições, mas faltou um detalhe, faltou o senhor assinar essa obra. Pablo Picasso olha para o garçom e diz assim: diga para ele que eu não quero comprar o restaurante, eu quero apenas pagar a conta. E eu não sei se ele falou isso brincando, se falou por soberba, ou se ele tinha uma autoestima elevada. Mas o interessante é observar o quanto a assinatura de um artista vale, mesmo que seja feita a lápis e mesmo que seja feita num papel comum. Concorda? Quando nós recebemos um terço que
alguém abençoou, você passou um dia e pediu para o Monsenhor Jonas abençoar aquele terço, pode ser um terço de 50 centavos, mas para você tem um valor inestimável, é invendável. Estou com um amigo aqui que tem um terço abençoado pelo Papa João Paulo II, eu já estou cantando ele há 6, 7 anos para me dar o terço, e não me dá o terço. Porque tem um valor, né? Foi autografado, foi assinado, foi abençoado por alguém que a gente admira muito. Que valor também tem uma foto. Eu lembro do meu filho do meio, Christian, quando ele era pequenininho. Meu filho do meio, todos são maravilhosos, mas ele é muito fofinho, assim, ele é gordinho, ele é bem bonitinho, fofinho, assim. E ele um dia pegou uma flor do campo, aquelas florzinhas amarelas, aquelas que a gente encontra, depois a gente assopra quando essa flor já não, né, ela está seca. Ele pegou uma florzinha daquela, arrancou e veio toda assim, aquele jeitinho de criança andar, e falou para mim: papai, olha o que eu peguei para você. E aquilo tocou profundamente meu coração. Não pelo valor da flor, não porque essa flor fosse rara, mas porque era meu filho que estava dando. O meu pai guarda um panfletinho que eu fiz quando eu era criança, até hoje na carteira dele. Eu tenho na minha carteira uma obra-prima aqui dos meus filhos, podemos vender pela internet aqui depois, quem quiser adquirir a cópia dela. Consegue pegar aqui ou não? Vê se consegue pegar aqui. Essa obra aqui, quem fez foi o Cris, esse meu filho do meio, e essa aqui de trás foi o Danielzinho, e eu levo ela na carteira. Eles não são tão bons quanto o Pablo Picasso, mas para mim valem mais do que Pablo Picasso, porque foi feito de coração e foram feitos por pessoas que eu admiro. O dinheiro que você tem aí na sua carteira, ele é feito de papel. A identidade que você usa para comprar, vender, viajar, ela é feita de papel. Mas ao mesmo tempo ela tem valor. Eu não sou um grande conhecedor da Sagrada Escritura, mas eu fiz uma especialização em teologia, na área de teologia moral, e comecei a aprofundar um pouquinho, assim, não conheço muito de verdade, mas comecei a ler a Bíblia e achava estranho, porque a Bíblia, Jeremias nos chama de pequeno vermezinho. Em Gênesis diz que nós somos pó e ao pó retornaremos. Já leu isso? Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Deus troca reinos por nós, e que nos ama com amor eterno, e que Deus amou de tal maneira o mundo que mandou seu Filho na cruz para nos resgatar. Se deu a si mesmo para nos resgatar. Então ao mesmo tempo essa Sagrada Escritura diz que nós somos pó, que nós somos vermezinhos, e que nós somos valiosos ao mesmo tempo. Isso causava uma confusão na minha cabeça. E eu comecei a entender que a Sagrada Escritura, quando ela fala que nós somos pequenos, que nós somos vasos de barro, que nós somos vermes, ela está falando da nossa natureza, do nosso material, do que nós somos feitos, do papel que a gente é feito. Se a gente olhasse para o papel da obra ali de Pablo Picasso que ele desenhou, não valeria nada. Se olhasse para aquele lápis, não valeria nada. Se nós pensássemos no nosso dinheiro, que ele tem o valor pelo papel que ele é feito, não valeria nada. Agora, por convenção, esse dinheiro vale muito. Por convenção e porque meu filho me entregou essa obra, ela vale muito. Isso nós chamamos na igreja de graça. São Luís Maria Grifo, ele diz assim: pela nossa natureza éramos dignos da ira divina, porque temos natureza pecadora, mas pela graça de Deus, somos dignos do amor de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Nós somos fracos, mas ao mesmo tempo somos amados. Deus nos usa com o seu Espírito, ao mesmo tempo somos vasos de barro. Que coisa extraordinária. Então o nosso valor é um valor feito da graça, não pelo aquilo que a gente é feito. E eu queria falar para vocês hoje de uma obra especial de Deus, a obra mais especial das mãos de Deus. De verdade, ela é uma como nós, mas ela não é uma mulher comum. Ela é comum porque ela foi uma ser humana, ela é uma ser humana, mas pela graça ela é incomparável a um ser humano normal. Essa mulher se chama
a Virgem Maria. Amém. Os santos dizem que a Virgem Maria é como a lua. A lua não tem luz própria e a Virgem Maria não tem luz própria. Ela mesma diz: quem fez em mim maravilhas foi o Senhor e santo é o seu nome. Ela reconhece isso. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Ela reconhece a origem da graça na vida dela, mas ao mesmo tempo ela diz: a minha alma glorifica ao Senhor. Eu sei que Deus me fez especial. E Deus a preparou, como aquele artista preparou o papel antes. Deus a preparou, Deus sonhou com a Virgem Maria, diz Santo Agostinho. Deus pensou na Virgem Maria antes. Isaías 14 vai dizer: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe colocará o nome de Emanuel, Deus conosco. Deus já pensava nessa virgem, Deus já pensava nessa mulher. Deus, para quem o tempo é sempre presente, já imaginava a Virgem Maria, já esperava a Virgem Maria. Deus poderia ter vindo, porque Ele é Deus, sem a Virgem Maria, certo? Deus poderia ter vindo das nuvens, Jesus poderia ter, brotado do chão, Jesus poderia ter vindo de outra maneira, mas Ele escolheu nascer de mulher. Carta aos Gálatas: Deus quis nascer de mulher. E por que Deus quis nascer de mulher? Porque Jesus Cristo quis. A carta aos Hebreus diz: Jesus foi igual aos homens em todas as coisas, com exceção do pecado. Jesus chorou, Ele então entende o nosso choro. Jesus sofreu, entende a nossa dor. Jesus perdeu amigos e chorou, Ele sabe o que é perder alguém. Jesus foi traído por pessoas próximas, Ele sabe o que é ser traído. Jesus foi carpinteiro, martelou o dedo, Ele sabe o que é trabalhar. Jesus Cristo sofreu angústia suprema no Horto das Oliveiras. Ele sabe quando você está angustiado, Ele sabe o que você está sentindo. Jesus Cristo quis se esvaziar e se fazer homem para que nós não tivéssemos medo dEle, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. É mais ou menos quando você chega perto de um peixinho para alimentar o peixinho. Aquele peixinho pode ser teu amigo já de 2 anos, 3 anos, ele sempre vai ter medo de você, concorda? Não adianta você falar para ele: peixinho, sou eu, é a mamãe que sempre te dá comida. Não precisa ter medo, peixinho, sou eu aqui, sou eu. Você vai jogar, ele sempre se afasta. Nós somos grandes demais para um peixe de aquário. Deus é grandioso demais. E Deus é tão grande que as pessoas, claro, o respeitavam, mas também o temiam. Então Jesus quis se esvaziar, para que a gente não tivesse medo de chegar até Ele. Jesus quis e se permitiu ser pregado. A liturgia da missa diz: Jesus se entregou voluntariamente. Ele não foi morto, Ele se entregou voluntariamente. O que segurou Jesus na cruz não foram os cravos gigantes, foi o amor de Deus por nós, para nos tornar acessível. Então Jesus quis nascer dessa mulher, também para nos ensinar e viver uma coisa que Ele pediu que a gente vivesse: honrar pai e mãe. Os 3 primeiros mandamentos se referem ao nosso relacionamento com Deus. Do 4º em diante, o nosso relacionamento com os homens. Qual é o 4º mandamento? Amar pai e mãe. Qual é o 5º mandamento? Não matar. Será que Moisés estava cansado quando viu os 10 mandamentos e deu uma interferência? O Wi-Fi não estava muito bom. E ele inverteu esses mandamentos. Por que não matar não está antes de amar pai e mãe? Honrar pai e mãe. Você já pensou nisso? Você já pensou que os mandamentos estão em ordem de importância? Você já parou para pensar nisso? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe. E depois não matar. Não matar para Deus, claro que é um pecado gravíssimo matar uma pessoa. Mas mais grave ainda é desonrar pai e mãe. Alguns irmãos de outras igrejas, eles dizem que em Marcos 3,31, quando Jesus está pregando, chegam para ele e dizem: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão do lado de fora. E Jesus disse: quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, ouvem a palavra e a põem em prática.
Esses são minha mãe e meus irmãos. Veja, alguns dizem que Jesus está desprezando a sua mãe, rebaixando a sua mãe. Vamos até dizer, botando a sua mãe de lado. Mas isso não pode ser verdadeiro, porque Jesus Cristo não pecou. E se Jesus Cristo não pecou, Jesus Cristo honrou sua mãe, pai e mãe. O seu pai, São José. Amém? Então, se Jesus falou assim, ame seu pai e sua mãe, também ele amou seu pai e sua mãe. E qualquer outra interpretação que pareça um desprezo à Virgem Maria, não é senão uma interpretação errada. Para nós sermos queridos para Jesus, isso que Jesus está dizendo, se você ouve o Evangelho, se você muda de vida, se eu largo o pecado, se eu decido em largar o pecado, eu sou tão amado quanto a mãe dele. Amém, isso é maravilhoso. Eu sou tão amado quanto a Virgem Maria, quanto os parentes próximos de Jesus, e isso é maravilhoso. Veja em Lucas capítulo 2, pega agora a sua palavra, por favor. Lucas 2:41. É uma passagem que você deve conhecer e até meditar se você reza o terço. Jesus aos 12 anos. Acompanha comigo lá. Lucas 2:41. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: meu filho, que nos fizeste? Eis que eu e o teu pai andávamos à tua procura, cheio de aflição. Respondeu-lhes ele: por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia ocupar-me das coisas do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele dissera. Presta atenção no versículo 51 agora, bastante atenção. Em seguida desceu com eles a Nazaré, eles era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Vou ler de novo. Em seguida Jesus desceu com eles a Nazaré. Eles era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Amém. Ele lhes era submisso. Mas por que Jesus era submisso, se Jesus é Deus e Maria não é deusa? Por que Jesus se submetia a Maria, se Jesus era maior, infinitamente maior, infinitamente maior que a sua mãe? Porque ela era e é mãe. E porque ela é mãe, e porque o mandamento de Deus é honrar pai e mãe, e porque Jesus Cristo veio nos ensinar a viver aquilo que Ele pediu para que a gente vivesse, Ele se submeteu a José e a Maria. E diz a palavra, e ele crescia em sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Maravilhoso, mesmo obedecendo a Maria, mesmo obedecendo a José, mesmo obedecendo aqueles que o criaram, ele crescia em sabedoria e crescia em graça, diante de Deus e diante dos homens. Querido, se Deus quis que Jesus obedecesse a Virgem Maria, se Jesus quis obedecer a sua mãe, mesmo sendo infinitamente maior que ela, se Deus quis que o seu filho, gerado, não criado, obedecesse a sua mãe, quanto mais Ele quer que os filhos adotivos, que somos nós, obedeçam à Virgem Maria.
Se Jesus é a cabeça da igreja, e Maria gerou a cabeça da igreja, Maria também é a mãe do corpo, que somos nós. Santa Brígida, um dia ela leu na palavra, nas Sagradas Escrituras, que Jesus era o primogênito. Maria deu à luz ao seu primogênito, Lucas, e ela começou a ficar com um conflito, e ela foi orar no sacrário. E ela pensou, mas como primogênito? Jesus, a igreja prega que Jesus não teve irmãos, Maria não teve mais filhos, a igreja prega, ela é virgem antes, durante e depois. E Santa Brígida foi procurar isso. Como é que então, se é primogênito, se tem um filho só? E Jesus respondeu, os outros filhos são vocês, os outros filhos são a igreja, os outros filhos são os batizados, que a proclamam bem-aventurada, e que sem medo, como João, levam Maria para sua casa. Sem medo, como São José, a acolhem, porque quem trabalhou na Virgem Maria foi o Espírito Santo. É o que o anjo teve que dizer para José, em sonho: volta para a Virgem Maria, porque José era um homem justo, estava prometido em casamento à Virgem Maria. A Virgem Maria, 14 para 15 anos, ela poderia ser acusada de adultério. São José, para não difamá-la, repudiou-a secretamente. Veja que coração bom de São José. Ele, provavelmente, talvez ele pensasse que foi traído. Mesmo assim, repudiou em segredo. Precisou um anjo de Deus avisar em sonho São José, para voltar para a Virgem Maria. Não tenha medo, quem trabalhou nela foi o Espírito Santo. Agora, se vai chamar de mulher comum uma mulher dessa? Ela era judia, ela estava esperando o Salvador também, ela sabia que o Salvador viria. Como chamar de mulher comum uma mulher que tinha o rei do universo na barriga e que não contou nem para o seu futuro esposo, podendo ser apedrejada? Viu que humildade extraordinária? Nós, quando vamos pregar, nós colocamos no Facebook, nas redes sociais: estou indo pregar em tal lugar. Tiramos foto com alguém que a gente gosta, olha com quem eu tirei foto, olha com quem eu tenho autógrafo. A Virgem Maria estava com o rei na barriga, literalmente. Sabe essa expressão, rei na barriga? Ela é a única que teve o rei na barriga. Ela podia contar para todo mundo: olha quem Deus escolheu, fui eu. O Senhor não falou para ninguém. Chamar a mulher, banalizar que é uma mulher comum. Que mulher comum na história da humanidade foi chamada de cheia de graça por um anjo, Gabriel? Me mostre outra profeta, outro pregador, outra criatura que foi chamada cheia de graça. Não existe. E mais, foi chamada cheia de graça antes de engravidar. Ela não era cheia de graça porque ela estava grávida de Jesus. O anjo apareceu para a Virgem Maria, Lucas capítulo 1. Disse: ave cheia de graça. O Papa João Paulo II, na sua catequese sobre Maria, ele diz que o nome de Maria para Deus é cheia de graça. Por isso que ele não diz Ave Maria cheia de graça, ele diz ave cheia de graça. Como chamar uma mulher comum? Uma mulher que não se inquieta com a presença do anjo, mas ela se inquieta com a saudação do anjo. Pensa, parece um anjo, você está orando, parece um anjo na sua frente. Aquilo não inquietou a Virgem Maria, o que inquietou ela foi a saudação do anjo. Bacana, está o anjo aqui, mas o que está me incomodando é o que você falou. E ela começou a pensar, por que cheia de graça? Aquilo perturbou o coração da Virgem Maria. Olha a humildade dela. Nós somos elogiados de falar: ai, que é isso? Ai, capaz. Lá dentro o coração inflamado pela vaidade e pelo orgulho. A Virgem Maria se inquieta. Algumas tradições dizem agraciada, mas isso minimiza a palavra. A palavra usada é kekaritomene, quer dizer cheia de graça e que mantém essa graça, que mantém essa plenitude. Transborda de graça e que mantém essa plenitude. Como uma mulher humana pode ser cheia de graça? Como uma mulher humana pode ser chamada cheia de graça e nós termos a coragem de dizer que é uma mulher comum? Usamos Paulo, que foi uma coluna da igreja, mas que assassinou. Usamos Moisés, que também assassinou. Falamos de Davi, que adulterou.
Falamos de Sansão, que foi infiel aos planos de Deus. Pregamos sobre José do Egito. Pregamos sobre grandes personagens da Sagrada Escritura. Mas ninguém foi tão serva, ninguém foi tão adoradora, ninguém foi tão íntima como a Virgem Maria. Se aquela mulher que tocou o manto de Jesus foi curada do fluxo de sangue, imagina a Virgem Maria que por 9 meses gestou Jesus. Que outra criatura pode dizer que é esposa do Espírito Santo? Nós somos filhos de Deus, nós somos usados pelo Espírito Santo, mas só ela é esposa do Espírito Santo. Que outra criatura pode dizer que é mãe de Deus, como a Virgem Maria, que ela gerou Jesus por inteiro? No ano de 431, Nestório, teólogo de Antioquia, começou a pregar que Jesus tinha 2 naturezas distintas. Jesus, ora, alguns momentos ele foi homem, alguns momentos ele foi Deus. A igreja se reuniu em concílio, porque isso era aliás, foi a heresia de Nestório, ano de 431. Por quê? Porque Jesus, para completar a redenção, ele precisava ser 100% homem, 100% Deus. É como café com leite, a hora que se mistura, você não separa mais. Ali tem leite, ali tem café, mas está misturado. 100% ali é mistura. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele foi homem na cruz, ele foi Deus na cruz. Ele foi homem quando fez milagres, mas ele foi Deus também quando fazia milagres. 100%. Então nesse momento, Maria ganha o maior título, talvez o título que mais incomode Satanás. Maria Theotokos, mãe de Deus. Mãe de Deus. Por que mãe de Deus? Porque ela é merecedora, por mérito dela? Não, por graça. Entende? O que Deus é por natureza, Deus. Maria é por graça. O sol tem brilho próprio, Deus. Maria, a lua brilha por graça, reflete o sol. Sol é sol, Deus é Deus. Maria é Maria, Maria não é deusa, nem quer ser. E a igreja nunca disse que é. Não é um caminho alternativo de salvação, a igreja nunca disse isso. Mas quem é de Maria é mais de Jesus. Quanto mais de Maria somos, mais de Jesus somos. Como chamar de mulher comum? Uma mulher que nunca duvidou do cumprimento da palavra de Deus. Quando o anjo diz, ave cheia de graça, e faz a proposta, nascerá de ti o Salvador, tal. Maria diz, como se fará isso, se eu não conheço homem algum? E o anjo diz, o Espírito descerá sobre ti. O Espírito, e ela diz, eis a escrava do Senhor, eis a serva do Senhor. Se você ler em Lucas, capítulo 1, a história de Zacarias, de Isabel, você vê que Zacarias tem uma resposta parecidíssima. Vamos pegar lá em Lucas 1, uma resposta parecidíssima, como a da Virgem Maria. Aparentemente igual, mas de sentidos completamente diferentes. Pega a sua palavra lá, em Lucas, capítulo 1, versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo, da onde terei certeza disso? Pois sou velho, minha mulher é de idade avançada. 1,18. 1,19. O anjo respondeu-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer essa feliz nova. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que hão de se cumprir ao seu tempo. Veja, o anjo Gabriel que anuncia a Zacarias é o mesmo anjo Gabriel que anuncia a Virgem Maria. Anjo quer dizer mensageiro. Anjo é uma designação de função, mensageiro de Deus. O anjo não fala aquilo que está na cabeça dele, ele fala o que Deus manda falar, ele é um mensageiro de Deus. Quando na Bíblia um anjo fala, é o próprio Deus que fala. Você pode entender, quando o anjo fala, é Deus quem fala. Ele tem uma resposta parecida com a Virgem Maria, não tem? Como se fará isso se eu tenho idade avançada e minha mulher estéril? Você ficará mudo porque não acreditou. Pergunta, essa é uma reflexão do Papa João Paulo II. Por que a Virgem Maria não ficou muda?
Será que Deus é injusto? Trata as pessoas de maneira diferente? Por que Nossa Senhora falou, como se fará isso, se eu não conheço o homem? E Deus não a puniu da mesma maneira. O anjo não a puniu da mesma maneira. Porque a resposta, embora parecida, tinha sentidos totalmente diferentes. Zacarias duvidou. A Virgem Maria perguntou a maneira que se faria isso, porque ela era virgem. Maria queria saber o como. Zacarias não acreditava que isso pudesse acontecer. Maria é mãe da fé. Abraão, quando ele oferece Isaac em sacrifício, é claro uma prefiguração de Deus que dá o seu filho na cruz. Você conhece a história de Abraão, né? Ele tem um filho da mulher estéril, também com idade avançada. O filho cresceu um pouco e Deus pede para ele, Abraão, sacrifica Isaac. Pensa o que pintou na cabeça desse homem. Deus realiza um milagre na vida dele, na vida da mulher dele. Deus realiza aquilo que prometeu. Ele está com o filho único. Quando ele olha para aquele filho representa o milagre de Deus na sua vida, a promessa realizada de Deus, a bondade de Deus, a força de Deus. E Deus pede, sacrifica o Isaac. Abraão, sem falar nada, você conhece a história, sobe o monte com Isaac. Isaac, ele, um menino um pouco inteligente, ele nota que está faltando uma coisa. Olha, tem a lenha, eu estou vendo, pai, estou vendo tudo, aí só está faltando um detalhe, cadê o cordeiro para a gente sacrificar? E Abraão diz, Deus proverá. Quando ele vai sacrificar Isaac, aparece um anjo e diz, não, Abraão, pode parar, eu sei agora que temes a Deus, e porque temes a Deus, tu serás pai de uma multidão. Teus filhos serão incontáveis, como a areia do mar e como as estrelas do céu. Deus cumpriu a sua palavra a Abraão? Sem dúvida. O que Abraão não fez, a Virgem Maria fez. E Deus fez. Não foi só Deus que entregou o seu filho na cruz. A Virgem Maria também entregou o seu filho na cruz. Qual o pai que vendo o filho sofrer, não quer junto, se pudesse entrar no lugar do filho? A Virgem Maria, como chamar de mulher comum, uma das poucas mulheres que nunca abandonaram Jesus. Como chamar de mulher comum, uma mulher que quando Jesus fazia milagres, ela se escondia, mas quando Jesus estava sofrendo, acompanhava ele de perto, ao lado dele. Como chamar de mulher comum, uma mulher que vendo seu filho pregado nu na frente dela, não abre a boca para reclamar de Deus, não abre a boca para murmurar, não abre a boca, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não abre a boca para questionar Deus. Ela está com o coração despedaçado porque ama e porque é mãe. O coração da Virgem Maria está transpassado, aquela profecia de Simeão se cumpre na cruz, o coração dela está chagado, mas a fé dela está intacta. Ela ficou em pé, ela permaneceu de pé. Como chamar de mulher comum uma mulher dessa? Como chamar de mulher comum uma mulher que, sabendo que a prima estava grávida, sobe depressa para ajudar Isabel, mas grávida de Jesus, 138 quilômetros, região montanhosa, para ajudar. Ela vai para ajudar Isabel. Como chamar de serva comum uma mulher dessa? Grávida, não tinha carro, gente, só para lembrar, não tinha metrô, não tinha ônibus, região montanhosa. Como chamar de mulher comum uma mulher que quando entra na casa de Isabel, ela entra, ela saúda Isabel, e quando ela saúda Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo e João Batista treme no seio de Isabel. Meu amigo, olha, pode ser até que você ache, mas me mostra um pregador, me mostra um profeta que saúde alguém e a pessoa fica cheia do Espírito Santo. Isabel não ficou cheia do Espírito Santo quando a Maria entrou. Isabel ficou cheia do Espírito Santo quando Maria a saudou. E Isabel, diz a palavra, Lucas 2, cheia do Espírito Santo, ela diz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Da onde me vem a honra, que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Veja, claro que Isabel sabe que o Senhor é o Senhor e Maria é Maria, mas Maria é mãe. Não funciona assim com rei e rainha, com príncipe e princesa.
Um recebe por herança e outro porque se casa. Um recebe porque é filho, outro se recebe porque se casa. Assim é a Virgem Maria. Porque ela é rainha do céu, porque Jesus é príncipe da paz. Entende? Ela é rainha do céu simplesmente porque é mãe do príncipe da paz. Qual é o pai que, podendo escolher a melhor pessoa para cuidar do filho, vai escolher qualquer uma? Queridos, Deus escolheu a mulher melhor, a pessoa mais especial do mundo para gestar o seu filho. Sonhou com a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça. Anjo Gabriel falou, Deus falou. Isabel, cheia do Espírito Santo. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Mãe de Deus, Ave Maria, Santa Mãe de Deus, no concílio de Nestório, Teotocos. Por que ter medo de rezar Ave Maria? Se quem fez em Deus, se quem fez em Maria é Deus. Você está entendendo isso? Por natureza, Maria igual aos homens. Maria não é deusa. Maria não é caminho alternativo, ela nem quer ser. Maria não quer, e a igreja nunca disse para adorar a Virgem Maria. O culto à Virgem Maria é hiperdulia. Mas ao mesmo tempo, Maria não é uma pessoa comum. Maria não é uma qualquer. A gente hoje minimiza, traduz a palavra servo. Na época era escravo. Maria diz, eis a escrava do Senhor. É muito mais forte que servo. Na época existiam escravos. O escravo, se o senhor quisesse matar, matava. O escravo não recebia para trabalhar. O escravo não tinha horário. É isso que Maria diz. A proposta do anjo, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Se você prega, se você toca, se você intercede, se você visita, se você é servo de Deus, você sabe o seguinte: Deus nunca deixa-se vencer em generosidade. O Evangelho de Mateus diz, Jesus diz, aquele que der um copo de água a outro, porque é meu discípulo, não ficará sem recompensa. Fala isso ou não fala isso? O que dirá da mulher que deu a sua vida? O que dirá da mulher que deu o seu sim, que deu o seu ventre? Os santos dizem, vários santos, São Bernardo, Santo Afonso de Ligório, eles dizem que Maria, o sim de Maria fez como que se Deus a devesse algo. Deus não deve nada para ninguém, deixa eu explicar bem. Mas Deus é generoso, entende? Você nunca vai vencer, nem eu, nem ninguém vencer Deus em generosidade. Você faz uma coisa por Deus, claro que os dons são gratuitos, mas Deus te abençoa, não abençoa? Deus não nos dá graças. Imagine a Virgem Maria. Imagine você criar o teu filho. Se cria teu filho, se dá educação para ele, vira alguém que faz a diferença no mundo. Ele vai ser entrevistado por uma grande emissora, por um grande jornal. Pergunta, como você chegou aonde você chegou? Ele diz, graças à minha educação, graças aos meus amigos, graças, a Deus, graças às pessoas que eu encontrei na vida. E o repórter faz uma pergunta, e a sua família? Sua mãe teve importância? Ele diz, não, minha mãe só me gerou. Qual é o teu sentimento como mãe? Se você ouvisse alguém falar isso, despedaça o coração? Você acha que não despedaça o coração de Deus quando a gente acha que a Virgem Maria foi só um meio, só um jeito que Deus resolveu vir no mundo? Romanos 11:29 diz, os dons de Deus são irrevogáveis. Nenhum dom que Deus dá, Deus tira. Nenhum dom. Deus dá e não tira mais. Os dons são irrevogáveis. Deus não tira nada de ninguém. Se Maria foi mãe de Deus, ela continua mãe de Deus. Porque Deus não tira. O sim de Maria foi um sim que tocou o coração de Jesus. Então, se Jesus é o único Salvador, Atos 4:12, o único nome que nós possamos ser salvos, por que precisamos de Maria, dizem alguns, se eu posso ir diretamente a Jesus? Pelo mesmo motivo que você pode pedir emprego direto, ou pedir emprego para alguém que conhece o dono da onde você quer trabalhar. As chances são maiores. Quando alguns discípulos tentaram expulsar demônios, o Senhor disse, eles disseram, Senhor, não conseguimos expulsar, nos dá uma força aqui. Jesus disse, alguns demônios só saem com jejum e oração.
A autoridade em nome de Jesus, todo cristão tem, de orar, de pedir, de clamar, e deve clamar. Poder é diferente. Você pode ter certeza absoluta, meu querido, que se o Monsenhor Jonas orar por você, é diferente do Daniel orando por você. Não tenha dúvida alguma. É claro que Deus pode atender tanto o Daniel, Deus pode atender outra pessoa, Deus pode atender uma pessoa grande ou não atender, mas uma pessoa de oração, uma pessoa de intimidade com Deus, tem mais chance de ser ouvida. Deus ouve os pecadores? Graças a Deus, sim. Mas quanto mais os santos. Então tenha certeza que quando algo não vem rápido, você pode apelar para o coração da Mãe do Céu, para que ela amoleça, para que ela apresse as coisas, para que ela dê uma força. Um dos poucos milagres reconhecidos em Lourdes aconteceu assim. Uma pessoa estava com uma doença incurável, foi lá para morrer, porque não tinha cura a doença. Infelizmente eu não lembro a doença. Está no livro Mulher do Apocalipse, tem na Canção Nova para vender. Acho que é do Felipe Aquino. Colocaram aquela mulher, aquela pessoa que quase não aguentou a viagem. O Santíssimo Sacramento ia passando, Jesus no Santíssimo Sacramento ia passando. Aquela mulher reuniu as suas forças e disse: Jesus, cura-me, Senhor, eu não aguento mais, eu estou com dor. E ela começou a gritar na igreja: o Senhor pode me curar, Jesus? O padre deu a bênção nela, não aconteceu nada, virou as costas e foi voltando, abençoando as pessoas. Ela falou: Jesus, por que o Senhor não vai me curar? Senhor, o Senhor pode me curar? Senhor Jesus, se o Senhor não me curar, eu vou pedir para sua mãe, eu vou reclamar com a sua mãe. O padre ficou comovido com aquele apelo da mulher. Virou, fez meia volta, abençoou aquela pessoa, e aquela pessoa ficou instantaneamente curada. Eu não sei porque Jesus não quis curar ela na primeira vez, mas eu sei que quando a mãe pediu, o filho atendeu. A oração de Maria, palmas para a Virgem Maria. A oração da Virgem Maria é mais poderosa do que toda a oração do paraíso junto. O paraíso inteiro intercedendo, todos os santos que você pede, que eu peço, intercedendo junto, não tem a força da oração da Virgem Maria. Glória a Deus. Qual é o filho, ou a filha principalmente, que quando quer sair com as amigas: pai, posso sair? Não, filha, não pode. Ah, pai, não pode, fala com a sua mãe. Ela chega para a mãe: mãe, o pai não deixou, fala com ele. A mãe vem, se aproxima, né, do pai, e aquele jeito de mãe, de esposa, fala assim: ai amor, por favor, querido, dá uma forcinha aí, depois eu te recompenso, querido. E o pai, aquele jeitão duro, fala assim: não custa, vai minha filha, mas volta e tá horário. É o coração, é o jeito, é a ternura, é o sim da Virgem Maria. O que Deus é por natureza, onipotente, e só Deus é. Maria é por graça, onipotência, suplicante, diz os santos. O que Deus consegue por natureza é Deus, Maria consegue suplicando. Só não consegue se não é por nosso bem. Um amigo meu, infelizmente, que era católico e virou evangélico, infelizmente não por ser evangélico, os evangelhos são uma bênção, infelizmente por ter largado a igreja católica, é isso que eu digo, não por ser evangélico. Ele me disse assim: Daniel, eu parei de acreditar em Maria porque eu pedi para ela e ela não me atendeu. Falei: amigo, então pare de acreditar em Deus, porque tem muitas coisas que você vai pedir para Deus e Deus não vai te atender. Não vai te atender porque não é hora, não vai te atender porque não é bom para você, não vai te atender porque Ele tem um plano maior, não vai te atender porque, Isaías, os meus pensamentos ultrapassam os seus. Jesus, Deus, orou 2 vezes e não foi atendido. Você sabia disso? Você sabia que Jesus não foi atendido em 2 ocasiões? Uma no Horto das Oliveiras: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice.
mas que não faça a minha vontade, faça a sua. Não foi atendido, foi para a cruz. Nós não somos mais um. Jesus não foi atendido. Não, veja, então é uma fé infantil, a pessoa que acredita em Deus só porque Deus atende. Nós precisamos acreditar no Deus dos milagres, não nos milagres de Deus. É a Virgem Maria. Eu estou com Jesus nos milagres, eu estou com Jesus na frente da cruz. Essa é a Virgem Maria. Quando todos abandonam, na cruz eu estou presente. Com o coração destruído, mas a fé inabalável, os meus sentidos não entendem, talvez completamente, por que meu filho, sem merecer, está na cruz. Talvez ela entendesse, talvez os apóstolos entendessem alguma coisa, mas mesmo não entendendo completamente, com o coração arrebentado pela dor, eu estou em pé, porque fé não é sentimento, fé é certeza. Eu posso estar destruído e posso estar com a fé inabalável, eu posso estar deprimido e posso estar com a fé intacta. Elias ficou deprimido, mas a fé dele estava intacta. Era uma depressão por cansaço, era uma depressão fisiológica. Então fé, querido, não é sentimento. A fé se expressa em sentimento, a fé se expressa em choro, a fé se expressa em gesto, mas fé é a Virgem Maria. Eu estou de pé, mesmo quando o meu filho pareça ter sido tirado de mim. Eu permaneço de pé, mesmo quando Deus parece ter sido tirado da minha vida. Parece que Deus está ausente, Ele nunca está ausente, mas parece, eu sinto Ele ausente. E por que sinto Ele ausente? Porque os milagres me fazem crescer para cima e as tribulações me fazem crescer para baixo. Só tem raiz uma árvore que passou por tribulação. Só tem raiz profunda uma árvore que é provada pelo vento, pela natureza. Entende? João capítulo 2, são as bodas de Caná. E você já viu várias vezes o milagre antecipado por causa de Maria, que pediu a Jesus, o quanto ela se entendia com Jesus. Mas eu queria pegar contigo só o começo, só os 2 primeiros versículos, que pouca gente observa isso aqui. Pegue lá João 2, por favor. Capítulo 1, João 2, 1. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. Presta atenção agora, versículo 1. E achava-se ali a mãe de Jesus. Versículo 2. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Opa! Uau! Estava presente a mãe de Jesus. Também estavam presentes Jesus e alguns convidados. Qual é o destaque que São João está dando nessa passagem? Se eu dissesse, vai ter um acampamento semana que vem, presença de Bom Senhor, Jonas Abib, também estão presentes, animando Dunga, Ricardo, né, outras pessoas da Canção Nova. Qual é o destaque? Monsenhor Jonas, Virgem Maria. Por que São João deu destaque para a Virgem Maria nesse evangelho? Para mostrar, é a mãe, é graças à mãe que o milagre aconteceu. Não tenha dúvida. O milagre antecipado foi graças à petição da mãe. E maravilhoso, para concluir, que Deus se preocupe, ele colocou isso na animação muito bem. Deus se preocupa não só em atender, é fantástico o primeiro milagre de Jesus, não é a ressurreição do morto, não é a cura de um leproso, não é a expulsão do demônio. O primeiro milagre de Jesus é numa festa, que tinha 7 dias, que o pessoal já tinha bebido muito, e que faltava vinho, para mostrar que Deus se preocupa com as pequenas coisas da nossa vida. E você não deve pedir só as coisas grandes, você deve pedir as pequenas também. E Deus se preocupa com isso, e Deus se alegra com as coisas pequenas. Deus se alegra quando nós passamos no vestibular, acredite nisso, não só quando nós rezamos. Deus se alegra quando nós temos o nosso momento de lazer e rolamos com nossos filhos. Deus se alegra com uma criança que arranca uma florzinha e dá para o pai. Deus se alegra com as coisas pequenas da nossa vida, feitas com amor e feitas com dedicação e entregues a Deus. Então São Paulo diz, tudo que vocês façam, quer comais, quer bebais, façais em nome de Jesus.
Quem jejua, jejua em nome de Jesus. Quem coma, come em nome de Jesus. Ofereça a Jesus, porque tudo que Jesus tocou, Deus santificou. Deus santificou o trabalho tocando o trabalho, Deus santificou a profissão tocando a profissão, Deus santificou os relacionamentos, porque Deus santificou. Tudo que Jesus tocou, Ele santificou. E a pessoa mais santa que Deus criou, não vou dizer santificou, Deus já criou sem pecado a Virgem Maria. Ela também foi salva por Jesus, mas de uma maneira diferente. Nós caímos no buraco, Jesus foi nos ajuntar de lá. Maria foi preservada de cair, mas também foi salva. Maria também tem Jesus como Salvador, porque ela sabe, e ela chama o seu filho de Salvador também. Ela assume Jesus Salvador, e ela aponta para Jesus: fazei o que Ele vos disser. Então, querido, tudo que você levar para Maria, ela vai levar para Jesus. Ela não é concorrente de Jesus. Maria, a luz da lua, dá glória ao sol. A luz da Virgem Maria dá glória a Deus. Deus fala que as vossas obras brilhem, para que glorifiquem o Pai que está no céu. Deus não se preocupa que você brilhe, desde que você saiba que você não é Deus, desde que eu saiba que eu não sou autossuficiente, e desde que eu saiba de onde vem a origem do meu brilho, e a origem dos meus talentos. É o Senhor que fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Fique em pé, por favor.